A Bíblia nos fala muitas vezes sobre o medo. E todos nós, seres humanos, nós temos medo. O medo não tem como a gente fugir dele ou dizer, não tem medo. Porque até as pessoas que dizem que não tem medo, é porque na verdade elas desenvolveram mecanismos que permitem a elas superar o medo. Não é que ele não tem medo, ele consegue superar, consegue vencer, consegue ultrapassar. E nós temos uma experiência notável na Bíblia, que nos fala sobre a experiência de um homem que teve medo. Mas esse medo não foi um fator impeditivo na vida dele para que se manifestassem as glórias de Deus, para que ele fosse um homem vencedor em tantas adversidades pelas quais ele passou. Então vamos ler Juízes capítulo 6, de 25 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Naquela mesma noite, disse-lhe o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe ordenara. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas durante a noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido altar, o referido segundo boi, foi oferecido em holocausto. E uns aos outros diziam: Quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva para fora o teu filho, para que morra. Pois derrubou o altar de Baal e cortou o seu poste ídolo. Porém Joás disse aos homens que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. É notável o fato de que Gideão teve medo. E aí nós pensamos algo muito interessante, que assim que Deus se manifestou para Gideão, e ele pediu uma confirmação, falou: olha, eu preciso que o senhor me confirme se é Deus mesmo. E ele falou: espera aí que eu quero te oferecer um sacrifício. Foi à casa dele, preparou o sacrifício, preparou pães, matou um cabrito, levou aquilo e colocou diante do anjo do Senhor, que era uma manifestação física do próprio Deus. Era o próprio Deus que estava ali em forma angelical. Então o anjo de Deus falou com ele: coloca em cima dessa pedra, despeja o caldo por cima da carne. E ele tocou com o bastão, com o seu cajado, e uma labareda de fogo subiu daquele toque e consumiu o altar e o sacrifício. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor naquele momento desapareceu também. Queridos, naquele momento de Gideão, que eu falei, ele teve medo. Meus irmãos, sabe, olha só, Gideão teve medo, ele teve um temor do Senhor naquela hora, mas não é um medo de inimigo, não é um medo de perseguição, é um medo de temor, de dizer: ai de mim, eu vi Deus face a face. Sabe, meus queridos, quando nós vemos Deus face a face, nas experiências vividas, isso tem que gerar uma transformação em nossa vida. Isso não pode ser, meu Deus, apenas mais um conhecimento, porque, como tenho falado, conhecimento sem prática, conhecimento sem adequação de vida ao sistema de Deus, isso é entretenimento, isso é lazer. E a igreja, a obra de Deus, não é entretenimento, não é lazer, é uma convocação de um exército em que ninguém pode desertar. Então Gideão ficou assombrado, mas Deus falou assim com ele: paz
seja contigo. Não tenha medo, você não morrerá. Olha só, meus irmãos, paz seja contigo, não tenha medo, porque você não morrerá. Eu falei, eu vou morrer, eu vi a Deus. E aí, meus irmãos, o Senhor ministrou paz no coração dele. E a prova de que Gideão recebeu aquela paz de uma forma tão impactante em sua vida é que ele, naquela hora, mesmo que Deus o mandasse, ele levantou um altar. Ele edificou um altar e chamou aquele altar: o Senhor é minha paz, Jeová Shalom. É um dos nomes redentivos de Deus. Aí nasceu esse nome: o Senhor é a minha paz. Então veja só, queridos, que o Senhor trouxe a paz para ele exatamente no momento de temor, no momento de medo. Ele disse: olha, você não vai morrer, não tenha medo, paz seja contigo, homem. Quer dizer, essa palavra que Deus diz a Gideão, ele diz a nós, desde que nós estejamos dispostos também a fazer como Gideão. Gideão, ele obedeceu. Gideão rompeu com uma estrutura de muitos anos. Ele rompeu com uma cultura religiosa pagã, idólatra. Ele rompeu com tudo, meus queridos. Então, quando nós rompemos com esse sistema que nos escraviza, quando nós rompemos com tudo isso por obediência a Deus, Deus se levanta, é Ele que se coloca e diz: não tenha medo, porque eu te dou a minha paz. Gideão, então, queridos, olha só, naquele momento, então, ele recebeu a paz, levantou o altar e disse: esse altar é uma testemunha de que Deus me deu paz. Querido, nós precisamos desse altar na nossa vida, dessa paz de Deus que excede todo entendimento, porque essa paz é aquela garantia que nós temos quando o medo vier sobre nós. Quando situações adversas vierem e o temor chegar em nosso coração, você vai lembrar: eu tenho um Deus que é paz, eu tenho um Deus a quem eu levantei um altar, eu tenho um Deus que ministrou paz sobre a minha vida, porque eu o obedeci. Você obedeceu Deus? Eu obedeci o Senhor. E aí a paz vem para os nossos corações, para os obedientes. Meus irmãos, paz é privilégio dos obedientes. Desobediente não tem paz. A Bíblia fala que o ímpio não tem paz. A Bíblia é clara em dizer: não tem paz. Mas o obediente, ele tem paz. Por quê? Porque o amor de Deus vem e tira fora todo medo. Então, Gideão agora tinha paz no seu coração. A certeza, Deus falou: não tenha medo, você não vai morrer. Aí sabe o que aconteceu, queridos? Deus falou: agora você vai lá destruir o altar de Baal. E ele foi, mas o texto fala que ele teve medo. De quem? Do pai dele, da casa do pai dele. Ele teve medo dos homens daquela cidade. Mas veja só, que Gideão teve medo, não obstante a paz que Deus ministrou no coração dele. Será que isso é uma contradição? Não, isso é sim uma manifestação da nossa humanidade. Mesmo tendo conosco um Deus que é vida, um Deus que nos ampara, um Deus que lança fora o medo, um Deus que ministra a paz, ainda assim nós somos suscetíveis a ter medo. Somos humanos, isso é coisa de ser humano. Então Gideão, ele teve medo, apesar de ter toda a paz no seu coração. Então, querido, quando você tiver medo, não é porque você não tem paz, não é porque não tem um Deus que garante a paz, é porque nós somos humanos. E esse pó, e essa terra que nós somos, esse barro que nós somos, queridos, isso aqui, como a Bíblia fala, isso é corruptível. Então, estamos sujeitos sim a esses sentimentos. Mas o que nós fazemos diante disso? Nós retrocedemos? Nós vamos deixar de obedecer a Deus? Porque a ordem dele nos coloca em conflito com a cultura, nos coloca em conflito com a família, nos coloca em conflito com a tradição, nos coloca em conflito com o patrão? Não, não vamos retroceder. Porque se o Senhor mandou, e Ele sabe que o nosso coração é um coração voluntário à obediência, nós vamos obedecer. Mas o medo, então, acometeu o Gideão e tantos outros personagens bíblicos, para não dizer até nós mesmos. Diante disso, eu fiz uma pesquisa sobre o medo. Falei, eu quero saber o que
O que nós temos como conceito de medo, tanto na filosofia como na psicologia? Porque é o que está assim ligado diretamente a nós. Então, eu fiz uma pesquisa, porque o medo é uma das experiências humanas mais fundamentais. Gente, o medo é fundamental para a existência humana, pois ela atua como um mecanismo de sobrevivência biológica, uma questão existencial. O medo, ele tem então uma função importante em nós. Então, olha só, primeiramente, na filosofia, o medo é diferenciado conceitualmente da angústia, porque o medo tem um objeto definido. Peraí, o medo tem um objeto definido. Como assim? Ah, tem um cachorro pitbull na rua, sem coleira. Você, opa, eu tenho medo. Não é? Ou seja, isso é medo, um objeto definido. Tem algo concreto que de fato pode nos causar algum dano. Um cachorro solto na rua, não é? Uma morte, ou a perda de alguém ou de alguma coisa, isso é algo objetivo. Ah, então, peraí, nós temos medo em relação a isso? Veja só, que ao ser jurado de morte pelos religiosos judaicos, o que Paulo fez? A Bíblia fala que Paulo fugiu da cidade de Damasco, sendo descido do muro dentro de um cesto. E aí ele fugiu para Jerusalém. Por que Paulo desceu escondido pelo muro? Porque ele teve medo. Algo objetivo. Os judeus religiosos, eles fizeram um juramento de que matariam Paulo. Falaram assim, não vamos comer enquanto não matar Paulo. Mas Paulo então, eles o desceram num cesto pelo muro da cidade e ele fugiu. Vocês estão vendo? Medo de ser morto. Medo de maltratarem Paulo. Ele que foi para Damasco para prender os cristãos, agora sai de Damasco como um cristão fugido, porque a situação ela inverteu completamente. Agora, na filosofia, a angústia é um confronto com a incerteza e com a própria liberdade. É uma dor na alma gerada pelo fato de não sabermos o que será o amanhã. Nós cantamos uma música aqui, né? Como será o amanhã? Todo mundo quer saber, todo mundo quer se planejar para não sofrer. Como será o amanhã? Então a angústia, ela tem essa questão dessa incerteza do amanhã. Ela é mais abstrata. Ela fica um pouco mais, não é tangível como medo. Olha só, que nós temos a experiência do rei Davi. Rei Davi, ele revelou angústia quando disse assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Olha, meus irmãos, a angústia de Davi. Falou, minha alma, meu leito, minha cama é de lágrimas. E as pessoas me questionam, cadê o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Isso trouxe a ele uma angústia muito grande. E ele perguntou, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha a angústia. Davi pensava em coisas diversas e a alma dele se angustiava. Havia uma incerteza do amanhã, se Saul iria prendê-lo ou não. Deus havia ungido Davi como rei de Israel, mas ele estava fugido como um cão, perseguido, sendo traído por tantas pessoas que estavam ao redor dele. A alma dele então se angustiou profundamente. O próprio Jesus, a Bíblia fala, que estando no Getsemane, angustiou-se tanto que gotas de sangue, o suor se transformou em gotas de sangue. E a Bíblia fala que ele estava profundamente angustiado. E falava, Pai, passa de mim esse cálice. E veio um anjo para consolar Jesus naquela hora de profundo sofrimento, angústia profunda na alma. Há um teólogo chamado Søren Kierkegaard, pastor, teólogo e conhecido como o pai da angústia, porque ele falou muito da angústia. Ele falou o seguinte, que o medo é uma vertigem da liberdade. É o estado que surge quando percebemos que somos responsáveis por nossas escolhas e que o futuro está aberto. Essa experiência foi vivida por Caim ao ser expulso após ser matado Abel. Então espera aí, o medo é resultado das minhas escolhas. E essa escolha me coloca diante de um futuro incerto.
vem um medo no nosso coração. Então esse pastor, esse teólogo, ele disse isso. Então Caim disse ao Senhor: é tamanho o meu castigo que eu não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da sua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo me encontrar, certamente me matará. Olha o medo na vida de Caim. Esse medo, ou seja, escolhas erradas que fazemos, que nos coloca diante de um futuro incerto. Ah, querido, olha um medo acometendo a alma do ser humano. E o mesmo comportamento foi visto em Adão, na primeira menção do medo na Bíblia, quando o texto fala: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, tive medo e me escondi. Peraí, Adão, o que você fez? Adão havia feito uma escolha, e essa escolha agora o colocou diante de um futuro incerto. Pensava: o que será de mim agora? O que será do meu amanhã? Já tinha consciência do seu pecado, tanto é que se escondeu de Deus, como Deus vinha sempre conversar com Adão, mas nesse dia Adão se escondeu. É o medo. O medo faz isso com o ser humano, o leva a esconder, mas esse medo, ele é advindo de escolhas erradas que nos coloca diante de um futuro incerto. Spinoza, um filósofo, ele viu o medo como uma paixão triste. No seu livro de Ética, ele define o medo como uma consternação instável, nascida da ideia de uma coisa futura ou passada, cujo êxito nós duvidamos. Ah, meu Deus, aquele negócio que eu fiz, será que vai dar certo? Oh, meu Deus, e aquele negócio que eu pretendo fazer, será que vai dar certo? E aquele investimento, e aquele trabalho, e aquele projeto? Então ele apresenta o medo dessa forma. Para Spinoza, o medo indica uma falta de poder e de conhecimento sobre a causa das coisas. Você não sabe. A gente não sabe, a gente não tem poder diante dos mecanismos que movem esse mundo. E olha só que essa experiência foi vivida por Jó durante os seus dias de sofrimento. Ah, meus irmãos, exatamente isso. Uma falta de poder diante de um mundo tão grande, e ele não tem condições de reagir diante disso, ele não tem conhecimento sobre as causas das coisas, e Jó sofreu dizendo: por que isso está acontecendo comigo? O que é que eu fiz? E os amigos diziam: é porque você pecou, Jó, é porque você é um adúltero, Jó, é porque você roubava das pessoas, Jó, é porque você não pagava o salário do trabalhador, Jó. Tudo injustiça e mentira, porque Jó, ele era pai do órfão e da viúva. E nenhuma pessoa chegou diante dele e saiu de mãos vazias. E Jó nunca deteve os seus olhos em uma mulher que não fosse a esposa dele. Está escrito na Bíblia. Então mentiras vieram sobre ele para tentar justificar o castigo que agora pesava sobre ele, as suas feridas, as suas perdas familiares e financeiras. Então Jó, naquele momento, ele levanta essa questão e coloca: por que não morri na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Por que se concede luz ao miserável e vida ao amargurado de ânimo, que espera pela morte e ela não vem? Eles cavam em procura da morte mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijam por um túmulo e exultariam se achasse a sepultura. Querido, olha o tamanho do medo que acomete Jó diante dessas questões de não saber o porquê, de não saber a causa das coisas. Heidegger, um filósofo existencialista, diz que o medo é uma revelação da nossa finitude, pois somos vulneráveis nesse mundo tão grande e tão instável. Nossa finitude, revelação de que nós não podemos mudar tantas coisas num mundo tão grande e não estável. E a Bíblia então nos mostra que o último rei de Israel, em 586 a.C., esse rei Zedequias, meus irmãos, ele experimentou algo realmente terrível, porque ele se rebelou contra o rei Nabucodonosor II, e o exército dos caldeus
o perseguiu e o alcançou. Alcançou Zedequias na campina de Jericó. Eles o prenderam e o levaram a Ribla, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias diante dele. Os filhos foram degolados diante dele. Imagina o medo desse homem quando a cidade foi cercada e ele rompeu o muro pelo fundo para fugir, mas o exército o alcançou e o levaram para Ribla em Amate. E o rei Nabucodonosor II, intencionalmente para fazê-lo sofrer, matou os filhos dele um por um na frente dele, degolando os filhos. E depois vazou os olhos dele. Sabe, meus irmãos, imagina o medo desse homem. Ele não podia mudar aquela circunstância. Ele não podia fugir de Nabucodonosor. Ele não podia impedir que Nabucodonosor matasse os seus filhos. Então, imagine o medo, como é que o medo pesava sobre ele, como é que isso o atormentou. E o rei da Babilônia mandou matar todos os príncipes de Judá, vazou os olhos de Zedequias e o prendeu com 2 cadeias de bronze e o levou à Babilônia. Os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Imagine o medo desse povo todo, embora nós sabemos que essa situação, ela foi causada por causa do pecado, da iniquidade. O mesmo pecado que levou Gideão agora àquele sofrimento, ele e seu povo, que há 7 anos eles eram acometidos, oprimidos pelos moabitas, pelos amonitas e pelos povos do Oriente. É o pecado, meus irmãos. É o pecado que traz sobre nós sofrimento. É o pecado que nos coloca em condição de medo. É o pecado que nos coloca em situação de angústia. É o pecado que nos traz dessa forma. Mas quando é pela obediência, meus queridos, aquela paz de Deus que ministrou a Gideão, ela vem sobre nós e transforma a nossa vida. Na psicologia, o medo atua como um sistema de alerta, pois é uma emoção primária e adaptativa, essencial para a preservação da vida. Então espera aí, é algo adaptável para preservar a vida. A Bíblia então fala que Jonas começou a percorrer a cidade e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, e chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinza, e fez-se divulgar em Nínive que nem homens nem animais comessem coisa alguma, nem bebessem água, mas que fossem cobertos de pano de saco, e que clamassem fortemente a Deus e se convertesse cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não o fez. O medo então nos leva a adaptar, nos leva a tomar decisões, nos leva a consertar a vida. Deus falou: olha, 40 dias a cidade vai ser subvertida. Se não, Senhor, nós temos medo que isso aconteça, nós vamos consertar a nossa vida. Queridos, então, na psicologia, esse medo como um instrumento primário nos leva à adaptação, à mudança de vida. Ou seja, em uma tolice nossa, diante da advertência divina, não ajustar a nossa vida. E quantas vezes, meu Deus, o Senhor fala conosco, e o Espírito Santo fala conosco, e a gente não faz como o povo de Nínive. Meu Deus, quantas vezes Jonas passa por nós, para lá e para cá, quantas vezes Jonas esteve aqui nesse altar pregando, e nós não fizemos como os ninivitas, e não nos arrependemos, e não vimos a nossa miséria, e não nos vestimos de pano de saco, não proclamamos o jejum e arrependimento, nem largamos os nossos maus caminhos. Quer dizer, meu Deus, olha a necessidade que nós temos, meu Deus, de mudança de vida.
Então, o medo como resposta aos estímulos ameaçadores, meus irmãos, ele nos leva e tem que nos levar a uma mudança, a uma transformação de vida. É aquela ideia do medo. Quando a gente tem um medo repentino, a adrenalina despejada em nosso sangue. E aquilo circula pelo corpo inteiro. E aí aquelas duas ideias. Ou fugir ou lutar. Fuga ou luta. A adrenalina nos dá uma energia imediata, instantânea, para fugir ou para lutar. A gente escolhe o que é que a gente faz nessa hora. Mas nós recebemos, naquele momento, esse ímpeto de adrenalina. E olha só, meus irmãos, nós vemos isso na Bíblia. A Bíblia fala que quando os judeus, Judas chegou, beijou Jesus, e aqueles homens lançaram mão de Jesus, naquela hora, a adrenalina foi despejada em Pedro. E ele pensou, fugir ou lutar? Sacou da espada e atacou. Atacou o servo do sumo sacerdote, Malco, cortou a sua orelha. E Pedro não prosseguiu na luta, porque Jesus falou, Pedro, guarda essa espada. Se fosse para lutar, Pedro, eu rogaria ao meu pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos. Se é para lutar, Pedro, eu teria exército, Pedro. Guarda a sua espada, Pedro. Então naquela hora, Pedro, aquele ímpeto do medo, do ataque, da prisão de Jesus, ele reagiu lutando. Sabe, meus irmãos, precisamos reagir diante das coisas que vêm sobre nós. E aí nós vemos como que é interessante que Gideão, embora tenha tido medo do seu pai, da casa do seu pai, dos homens daquela cidade, Gideão, mesmo assim, ele obedeceu. Meus irmãos, se o nosso medo vem por questões erradas que nós fizemos, nós temos que seguir o exemplo dos ninivitas e falar, Deus, me perdoa, era um povo ímpio, era um povo pervertido, mas o Senhor falou, 40 dias para vocês se arrependerem, e eles se arrependeram. Gideão, meus queridos, quando Deus falou com ele, falou, Gideão, meu filho, olha a situação que Israel está, faz alguma coisa, Gideão. O Gideão falou, então espera aí, Senhor, então espera aí, eu vou fazer algo, nós vamos mudar de vida, nós vamos destruir esse altar de Baal aqui, nós vamos consertar a nossa vida com o Senhor, meu Deus. Deus prometeu a vitória, Deus prometeu a intervenção, Deus prometeu vencer um exército mais poderoso do que os moabitas, os amonitas e aqui os povos do Oriente. Deus prometeu. Então Gideão, meus queridos, diante daquilo, ele obedeceu a Deus. Meus irmãos, Deus manda obedecer, ainda que a obediência implique ruptura com as estruturas nas quais estamos envolvidos. Deus manda obedecer. Deus manda obedecer, meus irmãos, e pronto. Ah, Senhor, mas e se? Ah, Senhor, que garantia que o Senhor vai me dar? Não, meus irmãos, não é garantia. Deus está dizendo, você vai fazer, Gideão? Você precisa fazer, a única certeza dele é dizer, eu quero saber se é Deus mesmo. Eu quero saber se é Deus, senão eu engano. Nós temos que saber, porque se é Deus que fala conosco, e hoje, olha aqui, meus irmãos, nós temos a palavra. Não é uma revelação que sai da boca de uma pessoa, não é alguma coisa que alguém nos fala sem fundamentação bíblica, porque qualquer revelação que alguém nos dê tem que ter fundamentação bíblica. Não podemos crer, não é de Deus? Então Deus falou, Gideão, tem que mudar. Gideão, tem que transformar. Então Gideão fez como o Senhor lhe dissera. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Gideão fez como Deus mandou. Com medo? Sim, com medo. Mas fez assim mesmo. Então, meus queridos, nós temos medo de obedecer. Faz assim mesmo. Deus, eu estou com medo de fazer. O Senhor mandou, eu vou fazer então. É Deus que mandou. Então, nós temos que ir adiante, nós temos que fazer. Então, o medo é uma resposta, meus irmãos, do que se passa em nossa alma, em nossas emoções. O medo normalmente se relaciona ao que é desconhecido ou aquilo que é maior do que nós. Você não sabe? Você fala, nossa, meu Deus, é tão grande, e a gente tem medo
Gideão teve medo do pai dele. Claro, é o pai. Era o pai, é o sacerdote da casa. Era o pai, era o sacerdote da tribo. Era o chefe da tribo. Ele teve medo, sim. Aquele medo respeitoso de dizer que meu pai pode até mandar me matar. Gideão teve medo da casa do pai dele. Não era só do pai, gente. Porque às vezes você acerta bem com uma pessoa, mas tem os parentes que começam a influenciar aquela pessoa. E aquela pessoa então começa a agir influenciada e vai nos oprimir. Vem contra nós. Ah, porque o fulano falou. E aí, aquela pessoa, para ele ficar bem com o outro, ele vai e oprime aquele outro. Então Gideão teve medo, falou: a casa do meu pai, os parentes do meu pai vão falar na cabeça dele quando souberem que eu derrubei o altar. Então Gideão teve medo disso. Gideão teve medo dos homens da cidade. Quando os homens da cidade virem que ele derrubou o altar de Baal, que ele rompeu com aquela estrutura religiosa pagã, disseram: esses homens vão querer me matar. E o medo dele era: o meu pai pode entregar a minha cabeça. Ele teve medo. Ele teve medo da reação das pessoas. Meus irmãos, quantas vezes nós hesitamos em obedecer a Deus, pensando na reação das pessoas. O que eles vão pensar? O que eles vão dizer? O que diriam de Maria quando aparece grávida, solteira? Adúltera! Adúltera! Não era adúltera, era a mãe do Salvador. Não era adúltera. O que as pessoas vão pensar? Não, anjo, não, peraí, eu não casei ainda. Na hora que o povo me vê grávida, eles vão falar mal de mim. Não, Maria disse: faça-se a vontade do meu Senhor sobre a sua serva. Faça a vontade do meu Senhor. Meus queridos, é essa a resposta que Deus espera de nós. Maria não levantou: ah, Senhor, será? Não, ela só falou: faça a sua vontade, meu Pai. Faça a sua vontade, meu Deus. Simplesmente isso. Então, meus irmãos, quando a vontade de Deus contrariar os princípios que nos cercam, obedeça a Deus. A nossa opção sempre a Deus, a nossa escolha sempre a Deus, a nossa decisão sempre a Deus, a nossa escolha é a palavra de Deus, a nossa escolha é a igreja de Deus, a nossa escolha é o povo de Deus. Essa tem que ser, meu Pai, a nossa escolha, porque não existe outra. Qualquer outra escolha é contrária, qualquer outra escolha é contra Deus, porque aquele comigo não ajunta, espalha, aquele que não é comigo é contra mim. Não tem outra opção. É a opção de Maria: Senhor, eis aqui a tua serva, não importa o que vão pensar, não importa o que o povo vai dizer, não importa a reação das pessoas. Será que eles vão me matar? Mas Deus falou: não morrerás. Meus irmãos, Deus tem plano para a nossa vida. Deus sonhou sonhos para nós. Não morrerá. Não morrerá, porque Deus falou: peraí, se Deus falou que eu vou libertar Israel, que eu vou guerrear e vou vencer, então eu não vou morrer nada. E ele foi e obedeceu ao Senhor. Os homens falaram assim: vamos matar Gideão hoje. Mas ele falou: Deus falou que eu não vou morrer. Meus irmãos, o que importa é o que Deus fala. O que importa é o que Deus diz. É o que Deus fala conosco. É aquilo que Deus se refere na palavra dele sobre a nossa vida, meus irmãos. É isso que vale. É isso que tem que prevalecer em nossa vida. E não o que os outros falam, e o medo e o temor. Nada disso. Então, mesmo com todos esses fatores que lhe geraram medo na vida de Gideão, o medo não impediu de obedecer a Deus. O medo não pode ser um fator impeditivo, porque a Bíblia nos ensina que o amor de Deus lança fora o medo. Além disso, meus irmãos, a Bíblia fala assim: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer um homem? Não vou ter medo não, porque o Senhor é meu auxílio. O que um homem pode fazer? Meus irmãos, o que um homem pode fazer a nós? Só pode nos matar. Mais nada. Nossa, pastor, mas me matar, a única coisa que eu tenho é? Será que a única coisa que nós temos é essa vida terrena? Não. Engano nosso. Nós temos uma eternidade para viver e que independe da vida nessa carne. Jesus, o Filho de Deus, morreu aos 33 anos. João Batista morreu
talvez ali com 30 anos, morreram jovens. Morreram jovens, e a Bíblia fala que João Batista foi o melhor homem que pisou nessa terra. Ele viveu tão pouco. Ah, mas a morte, a Bíblia fala que para nós, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, para que eu apego aqui nesse mundo? Porque eu apego a essa vida como se isso fosse o nosso estado final. A nossa vida nesse mundo não é o nosso destino, não é o nosso estado final. Não vivemos para isso, meus irmãos. Isso aqui é uma casa de passagem, porque nossos olhos estão na eternidade, onde o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Redentor aguarda por nós. Amém. E tantos santos que viveram ao longo do tempo, desde Adão, Abel, todos esses estão aguardando, e nós os encontraremos. Mais cedo ou mais tarde, nós os encontraremos. Então, que mal pode me fazer um homem matar? Jesus falou assim: por que vocês têm medo daquele que mata o corpo? É só isso. Tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno. Pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Isso é motivo para ter medo. Então espera aí. Então eu vou obedecer a Deus. Eu vou temer o homem? Não, eu vou obedecer simplesmente a Deus. Queridos, nós somos testados e somos tentados constantemente pelo inimigo da nossa alma, o qual, utilizando o medo, vai tentar nos remover da nossa fidelidade. Nós declaramos, irmãos, fidelidade a Deus. Gideão, meus irmãos, levantou um altar à paz. Gideão, meus irmãos, se declarou servo do Senhor, porque Deus falou: levantarás um altar ao Senhor teu Deus, não ao Senhor seu Baal, ao Senhor teu Deus, que ele já era do Senhor. Já era do Senhor. Mas não obstante isso, meus irmãos, o inimigo vai tentar constantemente levantar alguma coisa contra nós, vai utilizar o medo para tentar nos remover da nossa fidelidade ao nosso Deus. Ah, você levantou um altar da paz? Ah, quando você chegar lá, os homens da cidade vão pedir a sua cabeça e vão falar lá com o seu pai: traz seu filho para morrer. É o inimigo tentando romper, tentando nos tirar da nossa fidelidade, tentando fazer retroceder. Ah, então vamos fazer o altar de Baal outra vez? Não! Não tem altar de Baal mais. O postiço foi queimado, virou pó, não tem como voltar. Meus irmãos, não tem como voltar. Se nós lançamos mão do arado, não tem como olhar para trás. Se nós pegamos a nossa cruz, só existe uma chance: seguir até onde nós morreremos com ela. Não tem como retroceder. Não pode retroceder. É apegar com Deus em todas as circunstâncias que nós pudermos e o servi-los de todo o nosso coração. Ele vai tentar nos remover da fidelidade ao nosso Deus, vai tentar nos remover da fidelidade à palavra de Deus. Se a palavra fala, então por que eu não obedeço, criatura? Ele vai tentar nos remover da fidelidade à vida de oração. Não estou orando porque não tem tempo, não estou orando porque estou correndo demais, eu não estou orando porque eu estou oprimido, não estou orando porque eu estou deprimido, não estou orando porque eu estou triste. Ele vai tentar nos afastar, romper a nossa fidelidade. Ele vai tentar remover a nossa fidelidade aos cultos, ao nosso Deus, de maneira que a gente não vai ter tempo mais para cultuar a Deus, não vai ter tempo mais para ler a palavra do Senhor, não vai ter tempo mais, porque, ó Deus, o Senhor é que vai fazer o favor de se adaptar à minha vida. Que Deus é esse? É Deus servo ou é Deus Senhor? Conversão a Cristo significa que a nossa vida tem que ser reestruturada no reino de Deus. E não falar: ó Deus, eu vou encaixar o Senhor aqui em algum canto na minha agenda. Esse Deus é Baal. Quem aceita encaixe aqui e ali é Baal. Deus não aceita. Deus não vai ser encaixe. Deus não vai ser apêndice na vida da agenda de ninguém. Ele não é, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Domingo nós vamos começar um curso novo aqui na escola bíblica, o discípulo. E a ênfase em o discípulo é: Jesus Cristo é o Senhor. Nós vamos entender o que é, de fato, o Senhor. Aí a gente vai ter até vergonha. Dizer: meu Deus, o que eu estou vivendo até agora, Senhor?
tem misericórdia de mim. Sabe? Então, meus irmãos, a gente precisa adaptar a nossa vida, ajustar a nossa vida. Eu comentei hoje pela manhã aqui, falei que quando nós passamos a fazer parte da célula lá no Pastor Lauro, que eu pagava R$240 para participar da célula. Um irmão até perguntou, paga para quem? Mas não paga, é porque eu tinha 4 aulas na terça-feira, eu abri mão das 4 aulas, que eu recebia R$240 para eu poder participar da célula, porque eu tenho que adaptar a minha vida ao reino de Deus. Não é pegar o reino de Deus e encaixar nas brechas da minha vida. Mas não, eu fui lá no diretor e falei, bloqueia a terça e a quinta, porque eu tenho compromisso com meu Deus. Não é com a igreja, nem é com o pastor, é com Deus. Ou seja, sabe, meus irmãos, mas o inimigo, ele vai nos colocar medo. Ah, mas você vai deixar de dar aula na terça-feira, vai deixar de ganhar R$240, isso vai te fazer falta. Ah, na hora que apertar alguma coisa, viu? Você foi ir para a célula, em vez de ir dar aula? Ah, você foi? Ah, meus queridos, Deus é o provedor. O maná vinha de Deus todos os dias. Todos os dias. E Deus deu água da rocha, da pedra para aquele povo. E o inimigo, sabe, ele vai tentar mexer conosco. Ele vai tentar romper a nossa fidelidade com Deus, com a estrutura da igreja, com a santidade, meus irmãos. Com a santidade. Nós não podemos permitir que esse inimigo venha nos roubar. Estava lendo ontem um compêndio teológico de Charles Finney. Ele falava sobre um homem que defendia a ideia, pastor, teólogo, de que o ser humano é um ser errante e que vai viver em pecado. Ele falou assim, sabe por que esse homem defendia essa ideia? Porque ele não estava disposto a tomar cruz e seguir ao Senhor. Então ele defendia essa ideia para gerar conforto para ele. Não, nós somos pecadores mesmo. Não, é isso mesmo. Tudo isso é estratégia do inimigo. Sabe por quê? Porque o pecado traz maldição. O pecado é culto a Baal. O pecado traz o inimigo. O pecado nos entrega nas mãos do inimigo. Ou seja, então, o diabo quer nos ver vencidos. Mas não. Ele disse, olha, o Espírito Santo é um Espírito de santidade. E quando nós o recebemos, ele vai incutir em nossa vida a santidade. Porque é assim que se vive o povo de Deus. Se vive em santidade, com o coração plenamente voltado para o Senhor, com a alma totalmente entregue ao Senhor. Sabe, meus irmãos, será que nós somos obrigados a mentir por medo de perder o emprego? Será? Eu vou mentir, porque senão eu perco o emprego? Será que? Contei hoje pela manhã aqui a história da Edna. Edna era esposa de um rapaz que trabalhava na secretaria da igreja, e ela, entendendo que Deus requer de nós verdade, um dia, o patrão dela, que gostava que ela mentisse, ela falou, não vou mais, não falo mais, não, eu não falo. E um dia ela falou a verdade, contrariou o patrão, e ele a demitiu, mandou, vai cumprir aviso prévio em casa, nem aqui não vai. E a Edna chegou lá na igreja toda triste, falou, pastor, fui demitida porque agi corretamente, conforme a Bíblia manda. Sabe, meus irmãos, a Pedro, em sua carta, fala que se nós sofremos pela justiça, bem-aventurados somos. Não podemos sofrer como malfeitores, não, mas pela justiça sim. E a Edna chegou lamentando. Eu falei, Edna, glorifica a Deus, que você deu um testemunho de crente verdadeiro. Não é gente que está com o coração dividido, um pé na igreja e um pé no mundo, um pé no céu e um para o inferno, uma vela para Deus e uma vela para o diabo, para ficar em paz com todo mundo. Não existe essa política. Então, Edna ficou 15 dias de aviso prévio, e aí na terceira semana consecutiva, ela chega para mim no culto de oração e fala, pastor, o meu patrão me chamou de volta. É mesmo, Edna? É. Ele descobriu que o tesoureiro, que é parente dele, estava desviando muito dinheiro da empresa.
E ele precisava de uma pessoa de confiança para colocar lá. E aí ele lembrou de mim. Falou, olha, ela não fala mentira. Ela é uma crente. É uma pessoa honesta. Eu vou chamá-la. Quer dizer, ela foi chamada de volta. Ela foi promovida. Ela foi honrada como a serva do Senhor. Se ela estivesse mentindo, ela seria só mais um desses crentes sem vergonha, que faz uma coisa aqui e faz outra ali. Não, ela honrou o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, então não tenha medo de perder o emprego, porque vai falar a verdade. Será que nós somos motivados a enganar o cliente por medo de não alcançar a meta e desagradar o patrão? Ô fulano, por que você fez isso? Ah, senão eu não bati a minha meta. Uai, e se eu não bater a meta, o patrão fica aborrecido comigo e me demite. Uai, meus irmãos, que isso, hein? Será que isso existe no contexto cristão? Será que existe no povo de Deus algo assim? Será que nós somos obrigados a beber bebida alcoólica por medo de não ser aceitos pela turma? O medo de não ser incluído? Será que nós omitimos a entrega do nosso dízimo por medo de que nos faça falta na hora de pagar a conta? Será que nós ocultamos a nossa identidade de crentes por medo de sermos rejeitados no nosso meio social? O que nós fazemos ou deixamos de fazer motivados pelo medo? O que? Fazemos ou deixamos de fazer motivados pelo medo? Sabe, queridos, mesmo que haja risco de morte, o medo não pode ser um mecanismo para nos fazer contrariar a nossa consciência perante Deus. Quando Martim Lutero foi excomungado e foi caçado para ser morto, disseram, você não pode se retratar? Ele disse, um homem não pode contrariar a sua própria consciência com Deus. Um homem não pode contrariar a sua própria consciência. Então nós não podemos ceder ao medo e contrariar a nossa consciência no nosso tratado que nós temos com o nosso Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não amaram mais a sua vida do que a Deus. Ou seja, eles amaram a Deus mais do que a sua própria vida. Por isso, embora tivessem medo de morrer pelo fogo, o que é temível por todo ser humano, eles mantiveram a sua fidelidade a Deus e disseram, se o Senhor quiser livrar, Ele é Deus, Ele pode livrar. Mas se Deus não quiser livrar, nós não voltamos atrás. Nós não retrocedemos da nossa fidelidade ao nosso Deus. Morreremos. É isso, sabe, meus irmãos? O medo não pode nos coagir a nos levantar contra Deus. O medo não pode nos levar, meus irmãos, a contrariar a palavra do Senhor, a aliança que nós temos com Deus, o pacto de vida que nós temos com Deus, com o seu Espírito que habita em nós. Deus nos dá paz, e essa paz lança fora o medo, e o amor lança fora o medo. Mesmo com todos esses fatores sobre Gideão, o medo não o impediu de obedecer a Deus. O que nós temos que fazer então diante disso é falar, Deus, me perdoa, Senhor, porque tantas vezes o medo me levou a perder a minha identidade, a modificar a minha identidade. O medo, Senhor, me levou a agir de forma inadequada, de forma incoerente. Neguei a fé, neguei, meu Deus, a identidade cristã. Senhor, me compactuei com outros com medo, Senhor. Não, queridos, não. A Bíblia fala que Jesus morreu morte de cruz. E nós precisamos seguir esse caminho. Se preciso for, morte de cruz. Mas nós não cedemos ao medo. Porque Deus falou com Gideão, Gideão, não tenha medo. Receba a paz. Deus nos dá a paz. E Deus nos dá a vitória sobre o medo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ó Todo-Poderoso de Jacó, Deus Criador dos céus e da terra,
Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nos reunimos aqui para, Deus, confrontar o medo, para enfrentar o medo, para resistir ao medo, para, Deus amado, dizer ao medo que ele não tem poder sobre as nossas vidas e que nós não temos medo do medo, nem de seus efeitos sobre as nossas vidas. Meu Deus, Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, eu te peço, meu Deus, que assim como o Senhor interveio na vida de Gideão e revolucionou a sua vida, Pai, e revolucionou a sua cidade, e revolucionou, Deus amado, aquele lugar que ele vivia, a sua cultura religiosa, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, revolucione também, Senhor Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Oh Deus, assim como o Senhor escolheu Gideão, Pai, assim como o Senhor se manifestou a ele, meu Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, meu Deus, para fazer a sua vontade, para fazer aliança com o Senhor, meu Deus, para derrubar, ó Deus, todo o culto, toda a idolatria a Baal, Senhor, e levantar um altar à paz, e levantar um altar ao Deus que é todo poderoso, e nos entregar a Ti, meu Deus, transformando a nossa mente, Pai, fora da conformidade deste mundo, Senhor, mas vivendo, meu Deus, segundo o princípio do Senhor. Oh Deus, se por um momento, Pai, nós falharmos, se por um momento, ó Deus, a nossa vida vacila, Senhor Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, quebranta-nos, ó Pai, quebranta o nosso coração, mostra-nos, ó Deus, com clareza, Senhor Deus, que estão sendo enganados ou iludidos ou, ó Deus, colocados em um caminho adverso àquele que o Senhor aprova. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai, porque humanos como somos, temos medo, Senhor. E o inimigo tantas vezes, ó Deus, vai tentar usar esse medo, ó Deus, para nos coagir, ó Deus, para nos enfraquecer, meu Pai, para nos intimidar, para que a nossa identidade de cristão, Senhor Deus, não seja autenticada dia após dia pelos nossos atos. Mas, ó Espírito de Deus, vem agora e derrama o Teu fogo sobre nós, fortalecendo-nos em Ti, Senhor, na força do Seu poder, com autoridade, com ousadia, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, e nem espírito, ó Deus amado, de timidez, mas, ó Deus, com poder. Sim, Pai, derrama sobre o Teu povo poder, para vivermos, ó Deus, com autenticidade, a vida cristã, em obediência ao Senhor, Pai, colocando por terra todo altar de Baal que tente, ó Deus, se impor em nossa vida, em nosso trabalho, em nossa mente, nos hábitos, ó Deus, religiosos que nós temos. Deus, em nome de Jesus, ressuscita, ó Deus amado, a Tua igreja. Ressuscita, Deus amado, um povo obediente, Pai, comprometido e submisso ao Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor é que lança fora o medo, que o Senhor, ó Deus amado, é que nos dá coragem, que o Senhor é quem nos dá a vitória. Senhor, em nome de Jesus, supra, Deus amado, a necessidade espiritual de salvação e de perdão. Supra, Deus, as necessidades emocionais, Pai, que nós temos de ter, Pai, alegria. Ó Deus, tira a tristeza, a depressão, a angústia, o medo, Pai. Tira, Deus amado, todos esses sentimentos da nossa alma, meu Pai. Oh Deus bendito, e dá-nos também, Pai, saúde física, porque o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Oh Deus, em nome de Jesus, derrama sobre o Teu povo, Pai, saúde física, cura toda mazela, toda enfermidade, meu Pai, cura, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso, Pai, para ressuscitar o morto, meu Pai, quanto mais, ó Deus, para curar o enfermo. Então, em nome de Jesus, ó Deus, e venha também, Pai, suprir toda a nossa necessidade material. Sim, Pai, dá-nos, ó Deus, melhores condições de vida, Pai, melhor salário, melhor oportunidade de trabalho, meu Deus, melhor conforto para a nossa vida, meu Pai, melhores recursos, ó Deus, para a manutenção da obra do Senhor, porque, Deus, tudo vem das mãos do Senhor, que é o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus provedor. A Ti, ó Deus, nós damos honra, glória, louvor e adoração para todos sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.